Olá, alunos do nono ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje, daremos continuidade ao conteúdo de elementos e ligações químicas. Vamos lá? Temos então, que a combinação que ocorre entre os átomos dos elementos químicos é chamada de ligação química. O resultado, certo, desta combinação é a formação, certo, de diversas substâncias químicas. Sendo assim, o mesmo elemento ele pode combinar com vários outros ou com ele mesmo, formando assim diferentes substâncias. Um exemplo que podemos citar é o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio ele pode, certo, combinar com os átomos de hidrogênio para formar assim a molécula de água, H2O. E também, ele pode se combinar com um átomo de carbono e outro de oxigênio, formando assim a molécula de gás carbônico, o CO2, certo? Lá no século XX, o físico alemão Kossel e o físico químico norte-americano Lewis, eles verificaram, certo, que os únicos átomos que não se ligavam a outros eram os gases nobres. Quem são os gases nobres? Estudamos aula passada. Temos então, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o randônio. Eles observaram, certo, que os gases nobres, como eles são, certo, muito estáveis, eles não reagem facilmente com outros elementos químicos. Eles apresentavam uma estabilidade única, que tornavam-se, certo, inertes à reação com quase todos os elementos já conhecidos. Essas características tão particulares dos gases nobres chamou, certo, a atenção dos químicos e se propuseram a entender o porquê que isso acontecia. A resposta para suas indagações vieram, por meio da análise do modo como os elétrons eram distribuídos através das camadas desses átomos. Vocês lembram que na unidade passada estudamos os níveis de energia, certo? No qual, tínhamos que os níveis de energia são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, em que K é o nível mais próximo do núcleo, certo? Cada um desses níveis tem uma quantidade máxima de elétron que pode ser ocupado. No nível K, temos 2 elétrons, no L 8, no M 18, no N 32, no O 32, no P 18 e no Q temos 8 elétrons. Os cientistas, então, eles perceberam, certo, a estabilidade dos gases nobres. Os gases nobres, eles conseguem estabilidade química sozinhos. E eles perceberam que isso estava relacionado ao fato deles possuírem 8 elétrons no seu último nível de energia. Ou seja, na camada de valência, com exceção do hélio, certo? Que tem apenas 2 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica desses elementos químicos, observamos, certo, que todos, com exceção apenas do hélio, possuirão 8 elétrons na camada de valência. O neônio tem número atômico igual a 10. Fazendo a distribuição eletrônica, temos aqui, um número máximo de elétrons podendo ocupar o nível de energia K, certo? No L2, 2 mais 8, 10. Ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Assim como o argônio, que possui número atômico 18, também ficará, olha, com 8 elétrons na camada de valência. O criptônio, ele tem número atômico igual a 36. Fazendo a distribuição, certo?
eletrônica fica também com 8 elétrons, assim como o xenônio, que tem número atômico 54, e o radônio, que tem número atômico igual a 86. Isso, certo? Comprovou a tese proposta por ele. Já quando no último nível de energia de um átomo apresentar menos de 8 elétrons, certo? Temos aqui que esse átomo ele vai ser considerado um átomo instável. Assim, ele tende a realizar ligações químicas, certo? Na busca dessa estabilidade. Ele transferirá ou compartilhará elétrons para, completar a sua última camada, a sua camada de valência, ficando assim com 8 elétrons, certo? Assim, ele passará a ter uma configuração eletrônica semelhante à configuração eletrônica dos gases nobres. É o que nos traz, aqui a fórmula eletrônica de Lewis. Ela mostra os elétrons na camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. Cada elétron é representado por um ponto que fica ao redor do símbolo do elemento químico correspondente. Apenas os elétrons da camada de valência é que ficam ao redor do elemento. Então, você não vai pegar todos os elétrons e vai colocar lá ao redor do elemento, não. A gente vai, colocar aqui na nossa fórmula eletrônica de Lewis apenas, certo, os elétrons da camada de valência. Temos, então, que essa representação de Lewis é uma representação muito simples, certo? E nos traz a possibilidade de verificar, certo? Estruturalmente, como se dá a distribuição, certo? Dos elétrons com relação às ligações químicas. Temos aqui, aproveitando o exemplo, vamos falar um pouquinho a respeito do hidrogênio. O hidrogênio ele é um átomo que apresenta apenas um próton e um elétron. Logo, para atingir a estabilidade, ele deve adquirir mais um elétron, ficando assim, semelhante ao gás hélio, certo? O gás hélio também tem apenas 2 elétrons no último nível de energia. Temos aqui, então, o nosso exemplozinho. Vamos utilizar ele um pouquinho mais adiante, certo? Temos agora a regra do octeto. A partir das observações, certo, feitas por Cossel e por Lewis, eles descreveram a chamada regra do octeto, que pode ser enunciada da seguinte forma: os átomos instáveis, eles tendem a perder, ganhar ou compartilhar elétrons que se encontram no último nível de energia, até completarem 8 elétrons nesse nível. Logo, podemos ainda falar um pouquinho a respeito da regra do octeto, a questão do hidrogênio e do hélio, que são a exceção à regra do octeto, por se estabilizarem com 2 elétrons na sua camada de valência. Ainda falando mais um pouquinho a respeito dos gases nobres, eles se estabilizam sozinhos e por esse motivo não precisam se ligar, certo, a outros átomos, que por sua vez se estabilizam quando atinge a configuração eletrônica de um gás nobre. Logo, toda vez que 2 ou mais átomos se combinarem, vão estabelecer entre si uma ligação química, ou seja, vão estabelecer entre si uma força responsável capaz de uni-los. Logo, para atingir a regra do octeto, os átomos eles vão se combinar através das ligações químicas. E que ligações são essas? Podemos então citar agora a ligação iônica.
Logo, né, a ligação iônica geralmente ocorre entre metais e não metais, e entre metais e hidrogênio, com exceção, então, dos gases nobres. Os átomos, eles podem ganhar ou perder elétrons, certo? E formar partículas carregadas chamadas de íons. Uma ligação iônica é uma ligação de atração entre íons com cargas opostas. Podemos ainda citar, né, que esse tipo de ligação forma aglomerados iônicos, certo? Então, temos agora o nosso exemplo, o exemplo do cloreto de sódio ou do sal de cozinha. Observamos, né, aqui na nossa estrutura, certo? A combinação entre o sódio, Na, e o cloro, certo? Sendo a ligação iônica também representada por meio da estrutura de líons. Olha aqui a representação. Temos então, né, aqui a representação por meio da estrutura de Lewis e podemos observar, certo, passo a passo. Percebam que aqui o sódio, certo, Na, ele está cedendo um elétron para o cloro, se transformando assim, certo, o cloro em um cátion, transformando-se assim o sódio em um cátion e o cloro em um ânion. O sinalzinho de mais aqui em cima indica, certo, a quantidade de elétrons que o sódio ele recebeu. Já, né, o sinalzinho de menos aqui indica a quantidade de elétrons que o sódio cedeu para o cloro. Esse tipo de ligação, certo, como o que acabou de acontecer aqui, ocorre quando um átomo ele cede para outro um ou mais elétrons, que se encontra em seu último nível de energia, tornando-se assim um cátion, certo? Ou, né, quando outro átomo ele recebe um ou mais elétrons, tornando-se assim um ânion. Da interação entre, certo, esses átomos surge uma força de atração entre íons positivos e os íons negativos, o qual mantém os átomos unidos, formando assim um aglomerado iônico. Compreenderam a ligação iônica? Vamos seguir adiante. Temos agora a ligação covalente. As ligações covalentes acontecem entre não metais e entre não metais e hidrogênio. A maioria, certo, dos compostos existentes no universo são formados por ligações covalentes. Um exemplo, certo, de ligação covalente é a água. A água, que é o composto em abundância, certo, nos ambientes. A molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos da molécula de água eles ficam unidos por uma força de atração produzida pelo compartilhamento de elétrons no último nível de energia do átomo de hidrogênio e de oxigênio. Lembram que eu falei lá no início da aula, quando apresentei a estrutura eletrônica de íons, ou a fórmula de íons, que a gente ia ver um pouquinho mais adiante? Esse tipo de ligação, certo, a ligação covalente, ocorre então quando os átomos dos elementos químicos têm a mesma tendência de ganhar, certo, elétrons e acabam compartilhando os seus elétrons no último nível de energia. Então, né, ambos ficam com 8 elétrons, ou seja, eles ficam estáveis, seguindo assim a regra do octeto, certo? Pela regra do octeto, o hidrogênio ele só precisa de mais um elétron para ficar estável. Lembrando, né, que o hidrogênio e o hélio, certo? Eles necessitam de 2 elétrons da sua camada de valência para se manter
estáveis. O compartilhamento ele ocorre quando um elétron da camada de valência de um átomo passa a fazer parte da mesma nuvem eletrônica, certo? Que envolve o outro elétron da camada de valência do outro átomo. Aí temos aqui, né, a representação da ligação covalente. A representação pela fórmula de Lewis, que vimos no início da aula, certo? Temos o compartilhamento, né, de um elétron do oxigênio para o hidrogênio aqui, tornando o hidrogênio estável, certo? Com 2 elétrons na camada de valência e completando também, né, os 8 elétrons para o oxigênio para torná-lo também estável, seguida a regra do octeto. Podemos também, né, representar na forma estrutural, certo? E, por fim, né, temos a representação molecular. 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. Exemplos de compostos que formam ligações covalentes é a água, né? O exemplo citado aqui em cima, o álcool, a acetona, o ácido acético, entre outros. Gostaria de lembrar também apenas, né, mais uma vez fixar que os gases nobres, eles possuem, certo, 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção apenas do gás hélio, e que os átomos que não possuem esses 8 elétrons na camada de valência, eles não são estáveis como os gases nobres, por isso eles se combinam, certo, seguindo a regra do octeto, como foi feito aqui para que haja uma estabilização, certo? Espero que tenham compreendido e até a